Boa noite a todos. Declaro aberta esta audiência pública em que, juntamente com autoridades aqui presentes, iremos debater o projeto de lei ordinária 91 de 2019, que dispõe sobre doações de lotes, município localizado no loteamento Taubaté F, isenção por tempo indeterminado do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, isenção de outros tributos municipais, com fim específico da implantação do presente loteamento de interesse social. Antes, nós gostaríamos de registrar aqui primeiro Gerson, né? Queria agradecer aqui o nosso querido Gerson, Meubal Diretor de Bartesão. Nossa, o negócio aqui é complicado, hein? Quero agradecer também meu querido Carlinho, né? Que é meu querido presidente do sindicato comercial aqui da nossa querida cidade de Taubaté, né? E quero agradecer também Francine da Silva Presato, é isso mesmo? Diretora da Receita, tá ali presente. Também quero agradecer aqui o inspetor Valinho, GCM, classe MC. Quero agradecer também a presença do Vando, né? Vando Marcos Calvais da Silva, presidente do Conselho de Habitação, Danielson Alves da Silva, presidente do Conseg, é isso mesmo? Também do Ronaldo Pedro, presidente do Sindicato dos Taxistas, vereador Diego Fonseca, e também do meu querido vereador, já antecipando aqui, Gessé Silva. Também quero agradecer aqui Luiz Fernando chefe de gabinete do Bonejo. Vou agradecer aqui o chefe de gabinete do Bonejo. Quero agradecer também aqui do Douglas Carbone aqui presente, também da senhora aqui também presente, que é também do gabinete do Bilili, e a nossa querida Lúcia do gabinete do Vanoni. Fala, Márcio. Tiago do Vanoni. Quem é aquela outra que está falando ali também? Do Vidal. Viliano do Dentinho também presente. Rafael do vereador Guará, tá cheio aqui hoje, hein? Tá. Vereadora Vivi. E o André da vereadora Vivi. E o André do vereador Vivi. Acabou? Tem mais? Acabou, né? Pronto. Calmões Filho, que é seu... Quero agradecer também a presença aqui do querido jornalista de grande importância da nossa cidade, Calmon, que é o nosso assessor aqui do meu querido Carlinho, né? Que dia que o senhor vai me chamar lá para nós tomar aquele café lá? Logo, né? Então tá bom então. Agora já passa a palavra aqui o meu querido, né? Para que possa explanar ali sobre o projeto de lei 91 de 2019. Bom, vamos lá.
Boa noite, senhor presidente, senhor Carlos, os telespectadores da TV Câmara. Agradecer a presença de todo mundo que se dispôs do seu tempo. Pega o microfone lá. Então. A gente vai falar hoje de um projeto totalmente inovador, tá? Para a nossa cidade, onde a gente dispôs de um projeto que já há tempos existia no nosso departamento e que, de certa forma, a gente repaginou ele, dando uma conotação bem mais interessante, visando aí o menor custo para o município de Taubaté, e em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, com verbas do governo federal e, quem sabe, do governo estadual. Não está dando. Então, a gente... Já providenciar o microfone aqui para você falar aqui. Vamos lá. Melhorou, né? É isso aí. Obrigado, gente. Então, eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil o entendimento, tentando abordar tudo que a gente vai tratar nesse projeto, inclusive as questões de tamanho de lote, construção, como é que vai ser feito esse empreendimento, quantas unidades, valor do investimento. Então, a gente vai tratar isso agora, dando uma lida nessa apresentação. Espero que esteja bem clara. E depois da apresentação a gente tem mais 2 vídeos para vocês terem ideia do quão interessante é o empreendimento, de quais as características dessas obras, dessas casas e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje da audiência, né, em essa audiência pública referente ao projeto de lei 91/2019, que dispõe sobre a doação de lotes municipais localizados no loteamento Taubaté, que por enquanto tem a denominação Taubaté F, tá? Isenção por tempo determinado do IPTU e de outros impostos como ITCMD e algumas taxas que se fizerem necessárias quando da implantação, durante a execução e após a entrega dessas casas, tá bom? Então eu trouxe uma imagem do satélite com a localização da área. A gente está falando de uma área localizada na Avenida Álvaro Marcondes de Matos, no bairro São Gonçalo, Quinta das Frutas, né? Tem várias denominações, várias pessoas, vários nomes para aquele local, de conhecimento de toda a população. E na questão do zoneamento, essa área está enquadrada em zona de consolidação urbana ao sul da rodovia Presidente Dutra e dentro do perímetro urbano do nosso município. Então, a gente não tem nenhum problema quanto à implantação desse empreendimento na questão. Opa, só um minutinho. Larissa, se você puder me ajudar. Isso. A questão da infraestrutura que aquela região oferece, então a região possui infraestrutura urbana pública total, né? Todas as infraestruturas estão presentes naquela localização, tais como a iluminação pública, coleta de lixo, transporte público, escolas, creches, postos de saúde, o CRAS, que está ligado diretamente à secretaria a qual eu faço parte, o CRAS São Gonçalo, que desenvolve um trabalho bem bacana naquela região, que é de conhecimento de todos. O terreno, ele tem uma área total de 188 mil metros, tá? O valor da doação, só para explicar para vocês por que desse ponto aqui, valor de doação. Sempre que a gente vai fazer uma doação de um bem público, existe a necessidade de um estudo de impacto com a nossa Secretaria de Finanças. E foi feita uma avaliação pela engenheira Gisele, da nossa prefeitura, do quanto seria esse valor que vai ser doado, quanto vale esse imóvel hoje nas condições e características que ele se encontra hoje. Então, o valor foi esse de R$ 12.309.554,15. Esse empreendimento vão ser de casas, certo? Então, a gente tem aí as características do terreno. Cada lote vai ter uma área mínima de 140 metros quadrados, podendo ter algumas unidades com áreas maiores, por conta de estarem
na esquina ou próxima da esquina, por conta de raio e tudo mais, mas a metragem mínima de todos os lotes vai a partir de 140 metros quadrados. As características das construções, a gente tem 3 tipos. Esse empreendimento vai contemplar, através do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 e 2. Então a gente tem que ter uma casa para faixa 1,5, uma casa para faixa 2 e a outra casa para as pessoas que têm alguma necessidade, portadores de deficiência, tá? A metragem dessa casa do tipo A e B é de 45 metros quadrados e 12, e a do tipo C, que é para as pessoas com deficiências, tem um pouquinho maior, tem 47 metros quadrados. Eu trouxe para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, a planta baixa desse imóvel, que vai ter 2 quartos, sala, cozinha e banheiro dentro desse terreno de 140 metros quadrados, com possibilidade de expansão de 1 quarto, quando a gente for dar uma analisada ali, no final da planta, ao lado daquele dormitório 2, daquele lado esquerdo tem uma porta, já contemplando a expansão dessa casa, caso a pessoa que for contemplada tenha interesse de expandir, e também contemplando a ampliação de uma varanda aqui na frente desse imóvel. Então a gente está falando de um imóvel de 45 metros quadrados com possibilidade de expansão, com toda a obra de infraestrutura, encanamento, instalações e tudo mais já contemplada no empreendimento. Melhor, né? Então, vamos lá. Pode passar, Thiago. Aí. Essa casa são a casa para as pessoas com deficiência, que é um pouquinho maior e adaptada, evidentemente, para cada deficiência. Quando da aprovação desses nomes, junto da instituição financeira, que vai ser a Caixa Econômica Federal, para que tenha toda a condição de acessibilidade do imóvel. Vamos lá, Thiago. As dimensões dos lotes, como eu falei, eles são de no mínimo 140 metros quadrados. As casas padrões A e B de 45 e a casa adaptada de 47. Infraestrutura. Vale a pena a gente chamar a atenção para esses tópicos que vão vir agora, presidente, seu Carlos e todos aqui presentes e telespectadores da Câmara. Todas as obras de infraestrutura vão ser custeadas pelo programa, ou seja, é esse investimento que vai vir, que é um investimento de 85 milhões, além das casas, vai fazer com as obras, a execução de todas as obras, guias, esgoto, sarjetas, asfalto e tudo mais inerente a todos os loteamentos. Então a gente vai falar primeiro da terraplanagem. Para a execução da terraplanagem serão marcadas as cotas de nível e os limites dos platôs, compatíveis com o projeto. Será realizado o corte e remoção da vegetação, incluindo troncos e raízes que estiverem no subsolo, e do solo orgânico na profundidade necessária nos locais definidos do projeto. Os serviços de infraestrutura, o empreendimento será entregue com rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, galeria de águas pluviais, pavimentação asfálticas, guias, sarjetas, sinalização viária horizontal e vertical, plantio de árvores, passeio público e acessibilidade atendendo às normas da EBNT 9050. Unidade habitacional. A fundação será feita do tipo radier em concreto armado. A calçada externa no entorno, no perímetro de toda a casa terá uma largura de 60 centímetros e será a extensão do radier com acabamento desempenado. Todo esse radier e essa calçada externa da casa já também contempla a possibilidade das expansões. Então, eu vou querer fazer aquele quarto que a gente falou agora. Então, é só continuar naquele mesmo nível, com as mesmas características, e pode se expandir a casa sem problema nenhum, que a parte hidráulica e elétrica já vai estar toda contemplada. As paredes são feitas em alvenaria e de concreto, moldadas em loco, tá? Com formas de alumínio, conforme o projeto executivo. Então, em contato com o pessoal da construtora, eles disseram que esses moldes, desde que eles tenham todos esses moldes, eles podem concretar 10 casas por dia. Então, o empreendimento ele é bem dinâmico do ponto de vista da construção.
A laje será em concreto maciço e moldado também no local. Vamos lá, Thiago. Oi. Pois não? Nada? As esquadrias. Portas internas, batentes e fechaduras. As folhas das portas internas serão de madeira compensada e acabamento liso. Os batentes internos serão metálicos ou de madeira. As fechaduras dos dormitórios serão com maçaneta tipo alavanca e chave do tipo gorges. A fechadura do banheiro será com maçaneta tipo alavanca e chave tipo tranqueta. Portas externas, batentes e fechaduras. As portas externas serão metalizadas em aço galvanizado pintado com vidro instalado. Os batentes externos serão metálicos em aço galvanizado pintado e as fechaduras serão com maçaneta do tipo alavanca e chave tambor tipo Yali. Janelas e basculantes. As janelas de correr venezianas e basculantes serão todas em esquadrias de alumínio. Vidros. Serão instalados vidros comuns, lisos, nas esquadrias dos dormitórios e aquele vidro que a gente chama de tipo fantasia na cozinha e no banheiro para dar toda a privacidade para a casa. A cobertura. A estrutura do telhado será feita de estrutura metálica e as telhas serão de concreto com arremates e também as cumieiras serão de concreto, os rufos e calhas em chapas galvanizadas. Então a gente pode observar que a casa toda é feita em concreto, inclusive os telhados, com exceção da parte da estrutura que vai segurar esse telhado, que é feita de estrutura metálica. Revestimento, acabamento e pintura. Gesso liso. Será aplicado gesso liso na parede dos dormitórios, sala e circulação, quando estas forem executadas em paredes de concreto, que é o nosso caso. Piso cerâmico em todos os ambientes. Será assentado piso cerâmico em todos os ambientes internos, sendo que a área de serviço terá uma área de 1,20 por 1,20. Então, a casa inteira de piso frio, as paredes de concreto, laje, gesso por fora. Pode rodar, por favor, Thiago. Revestimento cerâmico nas paredes dos banheiros. Revestimento cerâmico nas paredes dos banheiros, cozinha e área de serviço. No banheiro, terá revestimento cerâmico até o teto e nas paredes do box, e 1,50 na parede do lavatório. Então, no banheiro vai ter até o teto, o piso cerâmico, e no box 1,50 da parede do lavatório e do vaso sanitário. Na cozinha, a gente vai ter o revestimento cerâmico na altura de 1,5 m na parede da pia. Na área de serviço, terá aplicado o revestimento cerâmico na altura de 1,5 m também, na parede do tanque e na onde vai instalar a máquina de lavar louça, porque isso tudo já está contemplado no nosso projeto. Soleiras, fileiras e peitoris. Na cozinha e na sala, terão soleiras em pedra natural, sob portas de entrada. No banheiro, será filete em pedra natural sob a porta. Serão assentados peitoris em pedra natural sob todas as janelas basculantes. Então, a gente está falando que em todas as janelas, embaixo de todas as portas, no peitoris de todas as janelas, a gente vai contemplar com granito para poder dar o acabamento dessa unidade habitacional. A pintura, ela será feita, aplicada a textura acrílica rolada, então é uma tinta acrílica rolada na parede interna, que vai contar com aquele gesso que a gente acabou de ler aqui há pouco, exceto nas paredes revestidas com cerâmicas, evidentemente, e nas lajes. Nas lajes será aplicada a textura acrílica rolada, igualzinho a gente vai aplicar na parede de fora. Então, vai ter uma textura por fora, gesso e tinta na parte interna para dar um melhor acabamento e todo aquele conforto que a gente espera de uma unidade habitacional. Instalações hidráulicas e de esgoto. Aparelhos sanitários. O lavatório será em louça esmaltada e o vaso sanitário será de louça esmaltada também, com caixa acoplada no padrão ecológico que evita o desperdício de água. As torneiras serão todas em metalizadas com acabamento cromado. O reservatório de água será uma caixa d'água feita de fibra, de vidro ou PVC com capacidade de 500 litros. As tubulações pré-testadas para evitar vazamentos e infiltrações. Agora a gente fala um pouquinho do controle da qualidade. A construtora implantará um programa de controle de qualidade
incluindo o procedimento de execução e inspeção, tanto dos serviços como de materiais, em conformidade com PBQBH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Por favor, Thiago. Vale a pena chamar atenção para esse ponto, porque a instituição financeira responsável por esse empreendimento é a Caixa Econômica Federal. Senhor Carlos, senhor presidente, aqui todos, que conta com toda a expertise em todo o território nacional quando a gente fala de programa Minha Casa Minha Vida. Então, toda e qualquer construtora que queira oferecer seus serviços e gozar do programa e dos benefícios e dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, tem que ser uma empresa gericada, que a gente chama, tem que ter um código na Caixa dizendo que ela tem capacidade de suportar um empreendimento desse porte ou de qualquer outro porte. Então, a construtora, para poder executar esse tipo de obra, que vai custar 85 milhões de reais, tem que apresentar na Caixa um ativo equivalente ou superior a esse montante de dinheiro. Para que isso, Gerson? Porque a Caixa é aquela que protege o consumidor final. Então, a gente está falando aqui, eu vou explicar um pouquinho mais adiante por que o nosso projeto é inovador. Então, a pessoa que estiver aprovada na Caixa, depois do nosso projeto, terminado junto dessa instituição financeira, ela vai comprar única e exclusivamente a construção. Essas casas com essas características e tudo isso que a gente falou agora. O lote, a gente está fazendo essa audiência pública e existe esse projeto de lei justamente para tratar disso. A prefeitura vai doar o lote, mas não existe a possibilidade de você receber a doação do lote sem que você esteja aprovado na Caixa para comprar essa construção. Ao invés, porque o nosso projeto é inovador, na superintendência da Caixa, em todos os locais que a gente fala dele, ele realmente é bastante elogiado. Por que que eu, prefeitura, nosso prefeito, visando não só fomentar toda a nossa cidade, trazendo esse investimento para cá, por que que eu vou fazer um convênio atrelando esse imóvel, fazendo com que quando ele venha para o consumidor final, seja embutido o valor desse terreno? Então, se a gente tem a área, estamos numa posição de conforto, dizendo, eu posso doar ao invés de cobrar? Então, a pessoa que atendeu aos critérios municipais para legislação que a gente vai ver um pouquinho adiante, vai receber esse lote em doação. Ele vai comprar única e exclusivamente a construção. Lembrando que não existe a possibilidade de você receber a doação sem que você esteja aprovado pela Caixa, Então, vamos lá. Quantidade de unidades habitacionais e valor dos investimentos. Através do projeto do loteamento aprovado pelo município, esse projeto já está aprovado em todas as esferas necessárias. Grapoab, CETESB, Sabesp, Bandeirante, que são as concessionárias de água e energia que atendem a nossa cidade, e também na nossa cidade, na questão das unidades habitacionais. Então, todas as plantas já estão aprovadas pelo CEPLAN, levando em consideração o nosso plano diretor, Código Sanitário e todas as outras regras que são inerentes a um empreendimento, um loteamento desse porte. Então, através do loteamento aprovado pelo município, denominado Taubaté F, lembrando que esse Taubaté F ainda é um nome provisório, a gente ainda vai encontrar um nome mais apropriado para ele, serão construídas 640 unidades habitacionais na modalidade casa, Vale a pena chamar atenção para isso também, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, cujos recursos são oriundos do FGTS e do governo federal, e parte dos recursos próprios dos beneficiários finais. Verificamos os seguintes dados do empreendimento. Quantidade de casas, 640. Valor estimado para cada casa, R$133 mil. Valor dos materiais, R$79.800. Valor da mão de obra, R$53.200, num investimento total de 85.120. Lembrando que aqueles 3 valores ali de cima não são a soma desses 85 milhões, é só para a gente ter uma ordem de grandeza. Dos investimentos advindos dos recursos federais e que serão investidos e incorporados ao patrimônio da municipalidade. Esse é o que eu falei no começo, presidente, seu Carlos e todos.
esses investimentos, ele vem junto com o empreendimento no seu todo. Então, quando a gente fala de rua, de sarjeta, de iluminação, de asfalto, mais de 2 equipamentos que foram exigidos pela CETESB e pela Sabesp, que foi uma estação de tratamento de elevação elevatória, mais um reservatório de água com capacidade para 300 mil litros, não só para atender o nosso empreendimento. Como a gente está falando de um empreendimento que está numa região alta, esse reservatório e essa estação de elevação elevatória vão fortalecer toda a ramificação de água e de esgoto daquela região, de todos aqueles bairros que estão ali do lado, tá? Então, infraestrutura e urbanização do Jardim São Gonçalo. A implantação de pavimentação, terraplanagem, sinalização viária, iluminação pública, plantio de árvore, rede de água potável, esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais. Valor desses investimentos, estimativas, R$ 15.956.800 que serão incorporados ao patrimônio do município quando da entrega do empreendimento. Execução de calçadas e muros de arrimo do empreendimento. Execução, esses muros de arrimos e calçadas do empreendimento, porque ele vai ser construído por módulos. A gente não vai fazer 640 casas de uma vez. Vão ser divididos em módulos e os critérios vão ser impostos, vamos chamar assim, pela Caixa Econômica Federal, já evitando questões que a gente está cansado de ver na televisão, de que libera-se o total de uma verba, uma construtora, e de repente ela some, ou ela quebra, ou ela acontece algum tipo de coisa. Então, ele executa um módulo, seja de 200, seja de 100, seja de 50, libera mais um pouco de dinheiro, e assim a gente vai indo, dando toda a segurança aí para os nossos munícipes. Execução de calçadas, execução de passeios públicos com implantação de rota acessível, rebaixo de guias, sinalização aos PNEs, taludes e muros de arrimo com drenagem. Valor desses investimentos, mais R$ 3.420.000. Por favor, Tiago, isso. Vamos agora para a execução da estação elevatória de esgotos e reservatório elevado com capacidade de 300 mil litros. Isso foi uma exigência para quando da aprovação do nosso projeto junto da Sabesp. Então, a Sabesp, com toda a sua expertise, entendeu e já viu que a implantação de 640 casas e toda essa gama de pessoas que vão para aquela região, seria necessário a construção desses 2 equipamentos. Então, em atendimento às exigências da Sabesp, serão necessários investimentos e providências para com a implantação de estação elevatória com capacidade de 300 mil litros para atendimento do loteamento pretendido. Valor desse investimento, R$ 1.025.000. Então, os investimentos, eu fiz questão de chamar atenção para isso. Então, todas essas obras e esses investimentos que virão com o empreendimento somam um total de R$ 20.401.800 que são incorporados ao nosso município, sem que a gente tenha colocado nenhum centavo para a execução dessas obras, a não ser a doação dos lotes que a gente está tratando hoje, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos critérios que o Departamento de Habitação, o prefeito, a minha secretária Andréia, os quais eu agradeço pela concessão de total autonomia para que a gente avançasse com esse projeto. Então, são os critérios municipais para participação, vale a pena a gente prestar bastante atenção nesses critérios. Então, a gente colocou famílias com renda de até 6 salários mínimos, lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida contempla desde a faixa de 1.800 até esses 6 salários mínimos que a gente limitou, tá? Vale a pena chamar também vereadores e presidente da Câmara que a comprovação de renda não se dá única e exclusivamente por o seu holerite ou pela sua carteira de trabalho. A gente podemos valer por extratos bancários, comprovações de outros tipos, bem como a gente teve pessoas que foram, vamos dizer assim, não contempladas pelo programa Faixa 1, o qual a gente já tem 2.400 unidades na cidade, e nenhuma de Faixa 1,5 e 2, todo mundo que ganhava mais de R$ 1.800, e quando o Banco do Brasil fazia consulta no Sistema Nacional, identificava que, através da sua conta bancária,
do seu extrato de cartão de crédito, aquela movimentação dos últimos 12 meses daquele grupo familiar tinha passado dos R$ 1.800, automaticamente ele estava fora. Não tinha como ele participar. E a gente não adianta a gente querer sermos hipócritas aqui. Existe um empreendimento e ele tem que ser vendido, tá? Para que a gente atinja 640 casas, a gente precisa vender esses módulos, vender as construções. As pessoas têm que buscar a sua aprovação. Então, se eu tenho um módulo fixado pela Caixa de 200 unidades e eu não consigo vender esse primeiro módulo, por conta de que eu limitei o meu salário até R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, esse empreendimento ele não vai. Então, a gente precisa contemplar as pessoas, evidentemente, que serão priorizadas, que têm as rendas de baixo para cima, vamos dizer assim, os que ganham menos para os que ganham mais, tá? Então, tem que ter essa renda até 6 salários mínimos, famílias que residam no município há 5 anos ou mais. Então, a gente não quer ninguém de outra cidade, ou o empreendimento é para o município de Taubaté, que efetivamente vai ter que comprovar que mora na cidade há pelo menos 5 anos. Senão, ele não vai poder participar. Família constituída nos termos da Constituição Federal, independente do gênero e da sua opção sexual, vale a pena lembrar isso. Essa pessoa ela não pode ter nunca possuído qualquer imóvel registrado no seu nome, tá? Tem que ter a inscrição junto do Cadastro Único, que é um equipamento, tem que ganhar esse número de identificação social, que é feito lá no Cadastro Único. E o item 6. O item 6 a gente tem que chamar atenção para ele, porque a cidade de Taubaté é de vanguarda numa questão muito importante, senhor presidente. Quando a gente esteve no Ministério, que agora chama Ministério Regional, Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, falando com o ministro, a gente levou para o ministro a questão da segurança junto dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Quando a gente aprovou aqui na cidade de Taubaté, há pouco, a destinação de 10% dessas unidades habitacionais para policiais, civis, militares, agentes de segurança, GCMs, foi pensando na segurança do loteamento. Dessa vez a gente tem o poder de fazer o que a gente bem entende, porque a gente está fazendo a doação e a gente vai destinar 10% para esse público, pensando na segurança do loteamento. Não só pensando na segurança do loteamento. Com a colocação disso, contemplando essas classes, a gente tem condição de ir ao governo estadual, junto da Secretaria de Habitação, junto da Casa Paulista, e pleitear mais subsídio para o nosso empreendimento. Então, a gente vai ver um pouquinho na frente que esse empreendimento do programa Minha Casa Vida, nessas faixas, pode ter um subsídio de até R$ 42.000 só pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, de 133, a gente já reduz um máximo de 42. Evidentemente que esse subsídio vai ser calculado e concedido de acordo com as características e renda da família, mais um aporte que a gente está, vamos dizer assim, almejando junto da Secretaria Estadual. Então, poderão ser destinados na proporção de, no máximo, de 10% das unidades habitacionais para as classes policiais militares e civis, agentes de segurança penitenciária e agentes ligados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atendido ainda os requisitos de todos os outros requisitos. Então, tem que ser morador de Taubaté, tem que ter família constituída, enfim, nunca pode ter tido um imóvel registrado no seu nome. E o inciso 7, a gente dá prioridade também para os idosos e para os portadores de deficiência nas proporções de 7% e 5%. Vamos lá, Tiago. A característica, esse quadro eu trouxe para vocês entenderem um pouco mais, porque muita gente tem dúvida a respeito disso. Então, as características referentes às faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem ali tipo de imóvel, faixa de renda e a taxa de juros. Quando a gente está falando de um imóvel novo, na faixa modalidade 1,5, a faixa de renda ela vai até R$ 2.600. Então, quem ganha até R$ 2.600 está enquadrado na faixa 1,5. Os juros para esse financiamento será de 5%. Só que é o ano esse 5%, é quase nada. Novo imóvel, né? Novo ou usado para a faixa 2, vai também... Só que, veja bem, em cima a gente tem só para o imóvel novo para a faixa 1.
Aqui embaixo a gente está falando do novo ou usado da faixa 2. Então vamos considerar o usado, porque no nosso empreendimento a gente está falando de um empreendimento novo que também vai até R$ 2.600, só que com juros diferenciados, e também o subsídio vai ser subsidiado, porque essa pessoa está enquadrada na faixa 2. Novo ou usado da faixa 2 com renda até 3 mil, o juro é de 6%. Novo ou usado da faixa 2 com renda até 4 mil reais, vai até 7%. Tá? Espero que tenha ficado claro. O valor do subsídio, como eu já falei anteriormente, ele é de 42.220. Esse é o teto do subsídio, ou seja, esse é o desconto máximo que que o município vai conseguir através do programa Minha Casa Minha Vida, sem nos valermos de qualquer aporte que venha da Secretaria Estadual de Habitação, que a gente tem boas perspectivas de conseguir, tá? Então vamos lá, uma conclusãozinha só para a gente encerrar. Depois eu tenho 2 vídeos para passar para vocês que eu consegui com a construtora, para vocês terem um panorama de como são feitas essas obras, de como elas vão acontecer e de como elas ficam depois de terminado. Então a gente, certo de que os argumentos, números e informações constantes da presente apresentação são conclusivos e de forma clara apresenta e traz todos os benefícios a serem colhidos pelos munícipes de Taubaté com a implantação do empreendimento popular ou de interesse social denominado Taubaté F. Por fim, enaltecemos que todos os investimentos e isenções constantes da lei pretendida e a serem empregados em nossa cidade, especificamente na região onde o mesmo localiza-se, têm um efeito socioeconômico amplo e multiplicativo, fomentando de maneira direta vários setores, como, por exemplo, o mercado da construção civil e imobiliária, que, por sua vez, envolve os setores do comércio de material de construção, de imobiliário, residencial, alimentação, transporte, infraestrutura urbana, cujo efeito é a geração imediata de muitos postos de trabalho, resultando, consequentemente, de forma direta na melhoria da arrecadação e principalmente a possibilidade para que centenas de famílias de nossa cidade realizem o sonho da casa própria, reduzindo o que a gente chama de déficit habitacional. Lembrando que a gente, se for levar ao pé da letra o que é déficit habitacional, Taubaté não tem, porque o texto quando fala do déficit habitacional, ele fala de favelas, de regiões de vulnerabilidade, ou seja, áreas de APP, área com risco de deslizamento. Então a gente aqui em Taubaté, eu costumo falar lá no meu departamento que Taubaté não tem esse tipo de situação. O que a gente tem são pessoas precisando de moradia e é o que a gente tenta sanar e reduzir, trazendo esse empreendimento, senhor presidente, que mais uma vez a gente tem que chamar a atenção que é algo que não existe, é inovador, conta com a colaboração e a corroboração da Caixa Econômica Federal. Então a gente fica bem tranquilo quando a gente está falando desse empreendimento, tá? A gente tem aqui 2 vídeos que eu queria pedir, Thiago, para você passar para a gente, que vai a construtora que cedeu, a construtora vencedora do chamamento público, de empreendimentos que elas já fizeram em outras cidades no ano passado só. E depois tem um outro vídeo de uma entrega de uma dessas casas já feita, uma ilustração e já mobiliada, né? Então é só um modelo. Por favor, Thiago.
Era isso. Acho que espero que eu tenha, de forma clara, atingido aí todo o material que a gente tem para divulgar, tirado todas as dúvidas e quaisquer outras que se surgirem, a gente está à disposição para sanar. Tá bom? Presidente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos. Vou passar agora a palavra para os munícipes, mas antes eu queria registrar as presenças do vereador Vidal e também da vereadora Goretti e da Simone Palares, diretora de Proteção Social Básica. Seja bem-vindo, querida, tá? E primeiro a palavra eu vou passar para o nosso querido Dionísio, pode usar da tribuna mesmo, depois para os senhores vereadores. Os munícipes terão 3 minutos para as suas colocações, os seus questionamentos, tá? E os vereadores nós vamos 5 minutos, depois nós vamos, tá? 5 minutos para os vereadores. Então primeiro os munícipes, começa para o meu querido aqui. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui hoje nessa audiência pública, que é sem dúvida de uma importância muito grande para Taubaté. Quero cumprimentar o nobre vereador Nunes Coelho, que preside essa audiência pública, as minhas homenagens, os meus cumprimentos. Também ao secretário habitacional, o Gerson, diretor, os nossos cumprimentos, e também aos nobres vereadores que aqui estão, a Goretti, o Gessé, o Vidal, né? E também o Diego, os assessores, os advogados, os munícipes que aqui estão, os nossos assessores e funcionários do Sindicato dos Comerciários, enfim, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, os internautas, minhas senhoras e meus senhores. Esse momento é um momento muito democrático e muito importante. Essa doação desta área pela Prefeitura de Taubaté é altamente louvável. Doar uma área para que se faça casas populares para o povo. Existe a necessidade que o povo precisa ter a sua casa própria. Daí então, Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, vem atender a todos aqueles que não têm condições de ter a sua casa própria. Um loteamento bem situado no São Gonçalo, ali haverá uma expansão muito grande dessa área. Os senhores viram que são 144 mil metros quadrados, uma área muito grande, já está todinha legalizada e aprovada. Nesse momento, meus cumprimentos à nobre vereadora Vivi, vereadora de destaque na nossa Câmara. A importância que essa audiência pública traga subsídios aos nobres vereadores que venham aprovar esse projeto, que trará benefícios à cidade de Taubaté e a população ter a sua condição de ter a casa própria. Para servir de subsídio aos senhores, a Federação dos Comerciários, ela criou dentro de si a Cooperativa Habitacional dos Comerciários do Estado de São Paulo. Ela já construiu no estado de São Paulo cerca de 5.000 casas populares, através do nosso presidente Luiz Carlos Mota, que hoje é deputado federal, que tem livre acesso na Caixa Econômica e irá trazer recursos para apoiar essa iniciativa. O deputado federal Luiz Carlos Mota já esteve em audiência com o prefeito Ortiz Júnior. Eu estive junto com ele e junto com a construtora Coelho, que é lá da região de São José do Rio Preto, juridicada pela Caixa Econômica, altamente capaz, que vai fazer um empreendimento de alto nível para o povo de Taubaté. Essa audiência pública é um instrumento legal que vai dar subsídios aos vereadores que possam aprovar esse projeto, para que venha trazer benefícios à classe trabalhadora, ao povo que não tem casa.
A cooperativa habitacional dos comerciários vai ser uma parceira dentro desse conjunto. O deputado Luiz Carlos Mota será uma figura de importância nesse relacionamento entre o Executivo e também Brasília, dentro da Caixa Econômica, para facilitar o andamento do processo, para que tenha um andamento mais rápido, para que possamos recuperar essa área que estava parada, aprovada pela Câmara, assim esperamos, que possa dar subsídios ao povo de Taubaté. Isso é, sem dúvida, um investimento. Vai trazer moradias, vai trazer transportes, vai trazer educação, vai trazer saúde, enfim, segurança, vai interligar aquela região daquele lado lá. Então, São Gonçalo também será uma área muito produtiva. E essa expansão territorial atinge também essa região. Daí, então, a necessidade dessa audiência pública, que é um instrumento jurídico que trará subsídios aos nobres vereadores, que tenho certeza serão sensíveis para que possamos juntos aprovar esse projeto. Louvo a iniciativa do senhor prefeito municipal em enviar esse projeto de doação para que se faça um projeto aprovado, para que o povo possa ter uma habitação digna para a sua vida. Era isso a minha colocação e muito obrigado pela atenção dos senhores. Registrar a presença da vereadora Vivi. Você é 10, hein, Vivi? Quero chamar o segundo, melhor dizendo, né? Danilson. É isso mesmo, né? Danielson do GCM, tá? Do Conselho Municipal de Segurança. Conselho Municipal de Segurança. Consegue. Resolvido o problema. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Nunes Coelho, ao senhor Carlos Dionísio, ao senhor Gerson, a todos presentes aqui na casa hoje. Quero agradecer em especial aqui ao Gerson pelo convite e relatar que é importante essa audiência de hoje, se tratando de habitacionais, né, conjunto habitacional. Eu, como presidente do CONSEG, meu nome é Danielson Alves, me perdoe a gente não se apresentar, primeira vez que eu estou aqui falando na Câmara dos Vereadores, mas assim, a gente acha muito importante isso daqui, tá bom? E hoje a gente esteve presente com o Tenente Coronel Ivo Gobo, o Capitão Prudêncio e o Capitão Evilásio falando sobre esse projeto. Os mesmos acham bem interessante isso daqui, tá bom? Para a gente fortalecer essa questão de habitação também para o setor de segurança pública, né? A gente acha muito importante isso, tá bom? Eles estão bastante assim gratificantes em ver que a prefeitura está retomando essa questão de habitação na cidade. E eles ficam lisonjeados em ter essa questão de uma cota também para a Secretaria de Segurança Municipal de Taubaté e também, obviamente, com certeza, os órgãos públicos de segurança, tá? Frisando que é importante a gente deixar claro aqui para não acontecer o que aconteceu lá no Sérgio Capeleto e no Luquiari, né? Lá no Barreiro, que infelizmente alguns militares, né, órgãos de segurança, eles conseguiram sim ter ali seu apartamento, sua casa, mas por uma coisa do Ministério Público, né, que aconteceu e infelizmente eles teve que se retirar do apartamento ali, e a gente não quer que isso volte a acontecer, tá bom? Frisando que o Conselho Municipal de Segurança, ele está presente nessa questão de habitação, e nós estamos aqui com vocês, o que a gente puder ajudar, nós estamos aqui com vocês aqui nessa questão de habitação, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado.
Agora a segunda pessoa a falar é o senhor Carlos Ferraz, presidente da Associação de Bairro Chácara Flores. Flores, né? Chácara Flores. É Flores ou é Flórida? Hã? Flores. É Flores mesmo. É Flores. É que tem Flórida e tem Flores. Boa noite a todos, eu sou o Carlos, tá? Sou presidente da Chácara Flores, que pega ali do Trevo Marlene Miranda e vai até o PEV, né? E hoje nós temos um PEV lá em cima, graças a Deus. E a gente quer parabenizar todos vocês por esse evento, né? Que é bom para a cidade. E eu queria fazer uma perguntinha, bem simples. Você falou para quem ganha até R$1.800 e para as pessoas que ganham só o salário mínimo, né? Ficaria tipo assim, você teria uma ajuda de custo de 40 mil do governo, no caso da Minha Casa Minha Vida, e quanto seria o restante e em quantas parcelas? Bom, o mínimo, né, o do faixa 1, como a gente falou ali agora, o teto dele é R$1.800. Mas a gente não está falando do programa na modalidade faixa 1, porque esse programa está fechado por hora pelo governo. É faixa 1,5 e 2, tá? Então, para que você possa gozar do benefício de participar do programa, evidentemente que o agente financeiro vai analisar a situação de cada uma dessas pessoas e ela tem que ter condições, né? Apresentar condições para que possa, então, ser incorporada dentro de um empreendimento desse. Vale a pena a gente ressaltar que ninguém na cidade de Taubaté, seja nos empreendimentos do Vista das Palmeiras, Sérgio Luchiari, Benedito Capeleto, Novo Horizonte, CDHU, ninguém ganhou nada. Todo mundo comprou. E você, infelizmente, só pode comprar desde que tenha as condições que atendam os critérios da Caixa. A Prefeitura cria os mecanismos para que somente os munícipes de Taubaté possam gozar das isenções e das doações, especificamente da que a gente está falando aqui. Agora, os critérios de aprovação e faixa de renda, eles são implantados pelo governo federal. Então, a gente não tem como legislar e nem tentar alterar isso. Então, a pessoa, infelizmente ou felizmente, né, ela vai ter que ser aprovada pela instituição financeira para poder participar do nosso programa. Tudo bem, então, boa noite a todos e obrigado. Passamos agora a palavra dos senhores vereadores. Para a ordem de chegada, mas segundo, parece que o Vidal pediu para ser o primeiro, tem outro compromisso, é isso mesmo? Não, então, primeiro o vereador João Vidal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para as suas considerações e os seus questionamentos. Tá tranquilo. Oi, boa noite, senhor presidente dessa audiência. Boa noite ao meu amigo Carlos Dionísio, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. E também ao diretor de habitação, Gerson. E boa noite também a meus colegas vereadores e vereadoras que aqui estão, aos servidores da prefeitura, que estão aqui também, não vou nominar para não ser injusto com eles, e também a todos que acompanham essa sessão aqui ao vivo. Primeiro eu quero dizer que é realmente louvável. Eu sempre tive simpatia por essa modalidade, apesar de conhecer poucas, de dar oportunidade para as pessoas de construir a sua própria casa, né? E serem casas. A gente está experimentando em Taubaté, é um gosto amargo de ver as pessoas que ganharam apartamentos, né? Ganharam o direito de poder comprar apartamentos nas taxas que o governo oferece, né? A vida em condomínio tem se mostrado muito difícil para essas pessoas, e a gente ir para uma realidade que cada um cuida do seu quadrado propriamente dito, me parece ser um caminho bem interessante, e nesse sentido, essencialmente, conta com o meu apoio. Mas, diretor, como o senhor mesmo disse, é completamente inovador, né? Então, ainda estou debruçado nesse projeto, nos pareceres, estudando sobre ele, já li inteiro, ainda há bastante coisa para clarear. Mas eu começo fazendo a seguinte pergunta: como foi o processo de escolha da construtora que está envolvida em todo esse grande projeto?
Acho que a gente podia começar por aí, talvez a gente poder debater um pouco sobre isso, porque o projeto já chegou com o construtor indicado. Eu queria entender como que isso aconteceu. Obrigado. Boa pergunta, vereador. Esse projeto, ele já remonta da prefeitura desde 2013, tá? Para a gente contemplar a modalidade casa, só que nos moldes do faixa 1. Então, esse chamamento, essa eleição dessa construtora já aconteceu há tempos, e esse nosso projeto estava parado no antigo Ministério das Cidades, que hoje é do Desenvolvimento Regional. Conforme eu falei para vocês, eu, prefeito Júnior Ortiz, minha secretária Andréia Gonçalves, estivemos no Ministério, em contato direto com o ministro Gustavo, e dissemos o seguinte: nosso projeto não aconteceu até o momento por conta de falta de verba, do represamento de todos os pedidos do país inteiro para o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Faixa 1 hoje encontra-se fechado pelo governo. Ou seja, não se pratica mais o faixa 1, com exceção daqueles que já estavam numa fase adiantada de carimbo, de verba e tudo mais. E pedimos que esse dinheiro continuasse carimbado para a gente, mas que a gente modulasse ele de uma outra forma, que é essa que a gente apresentou hoje. Então, se o senhor analisar a nossa lei, a construtora, ela configura na legislação como compromissária. Ela já participou daquela eleição, foi ela que investiu todo a verba para poder fazer todas as aprovações em Grapoab, projetos da Prefeitura, projetos da Grapoab, projeto da Sabesp, CETESB, enfim, todas as esferas foram, vamos dizer assim, transpostas e aprovadas em nome da Prefeitura, mas com a execução dessa construtora, que foi a vencedora desse chamamento lá atrás. Lá atrás já existiu esse chamamento ele é prorrogável, tanto que conta com a aprovação do carimbo da verba do Ministério hoje do Desenvolvimento Regional e com a corroboração, vamos dizer assim, da Caixa Econômica Federal, que vai ser o agente financeiro responsável pelo empreendimento. Obrigado, diretor. Eu faço a pergunta porque em nenhum momento em todos os documentos que a gente recebeu aqui existe essa informação. Então, peço ao presidente e aos vereadores que corroborem no sentido de que esse processo todo seja enviado para nós entendermos como foi feito isso, né? Porque a gente vê no projeto aqui que foi feito já a distribuição em lotes, foi feito todo um estudo do que é feito lá, então não está claro no projeto todo esse procedimento até chegar nessa fase, porque a gente vê que já sabe até que maçaneta vai na porta, mas a gente não soube como escolheram a construtora lá atrás, como que isso foi decidido, como que decidiram o tamanho do lote, se é assim, se é assado. O procedimento, vereador, de aprovação desse loteamento junto dessas instituições, até que se chegue na verbação tabular, que é essa matrícula aqui que a gente apresentou no projeto, confesso que poderia ter juntado isso realmente, mas como o projeto já passou por todas as esferas de aprovação, seja federal, estadual e municipal, consta da verbação da matrícula, eu, inocentemente não juntei, mas a gente pode juntar, isso não tem problema nenhum. Porque o mais difícil, vereador, é a gente chegar nessa fase de realmente o loteamento estar aprovado, de constar com todas as licenças ambientais. A gente já firmou um TCRA com a CETESB, foi revalidado agora, eu tenho esse documento, posso juntar perfeitamente. A gente tem o certificado de supressão de vegetação da CETESB também, temos a aprovação dos projetos junto da Sabesp, enfim, junto do cartório, a gente tem tudo. Então a gente está tratando especificamente aqui e tirando qualquer ilegalidade, configurando com o compromissário. A gente não está aqui dizendo vai ser a construtora A ou B. Essa construtora já ganhou o chamamento lá e eu fiz questão de não constar ela nessa legislação, porque não seria cabível a gente fazer isso. Obrigado. Só complementando isso aí, eu digo o seguinte: é um projeto inovador que, se ele tiver amparado em todas as legalidades, eu acho que ponto para Taubaté. Mas como a gente está falando de um projeto de uma área de 60 milhões de reais que vai ser doada, uma construtora que vai construir 640 casas, um valor de execução de 85 milhões de reais, a gente tem que quem põe
na verdade, o nome, responde com o nome nas responsabilidades civis, criminais, administrativas, são os vereadores que estão aqui e o prefeito, né? Exatamente. Então, a gente tem que se amparar. Então, tudo que o senhor tiver lá desse processo que começou em 2013, eu não tinha essa informação porque não está instruído no projeto, que seja enviado para a Câmara, para a gente poder se inteirar, de fato, do que está acontecendo. A última vez que Taubaté tentou fazer algo parecido foi no governo desastrado do Roberto Peixoto, que tinha lá uma previsão de doação de terrenos, e que o próprio prefeito Ortiz Júnior, na época militante, não tinha mandato, se articulou politicamente para que aquilo não acontecesse. Então, porque via perigo nesse projeto de fato. Então, para que a gente possa analisar com bastante detalhe, e o senhor mande para a Câmara, então, tudo que tiver lá, processo de escolha, de construtora, para a gente evoluir nesse sentido. Que daí a gente pode, então, ir para uma análise, viu, presidente Carlinhos? Uma análise mais técnica. Por exemplo, foi correto ou não a modalidade de escolha da construtora? É chamamento? É licitação? Como é que está na lei de licitação, na lei 8666, enfim. Todas essas perguntas, essas respostas que nós precisamos ter para ter segurança na análise desse projeto. Eu encerro por aqui e agradeço a atenção de todos. Após a fala do vereador João Vidal, e também Vossa Excelência fez um questionamento a essa presidência, Vossa Excelência tem todo o direito e também fazer a sua solicitação, como Vossa Excelência já fez agora verbalmente, também como membro da Comissão de Justiça e Redação, Vossa Excelência também por fazer já um protocolo solicitando essas informações hoje ou amanhã cedo, já para que as comissões solicitem ao Executivo essas informações que Vossa Excelência acabou de questionar. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra agora para o vereador Diego. Boa noite, senhor presidente, vereador Nunes Coelho. Boa noite também, Carlos Dionísio, que eu cumprimento. Sempre uma simpatia vê-lo, senhor, aqui nessa casa. Cumprimentar também ao nosso diretor de habitação, Gerson. Cumprimentar também os demais vereadores presentes, munícipes presentes também aqui na noite de hoje, funcionários da Prefeitura e também os funcionários da Câmara Municipal que faz presente aqui para que a gente possa fazer essa audiência pública. Secretário, eu tenho uma pergunta bem breve, aliás, duas. A gente sabe que o projeto para habitação sempre ele é de grande importância, porque as pessoas têm um sonho que é ter a casa própria. Foi feito no governo Ortiz já o projeto para faixa 1 e agora está sendo um projeto inovador para fazer aí faixa acima de R$ 1.800. No projeto que já foi feito, que foi entregue até as habitações, as pessoas têm o seu sonho realizado e às vezes acaba aí, de repente, se desfazendo desse sonho. Nós temos problemas recorrentes disso, que infelizmente são pessoas vendendo esse imóvel que recebeu, que é uma prática ilegal, para não dizer que é crime, mas é ilegal. E eu vejo que o senhor sofre bastante com essas questões, porque fazer a fiscalização disso e ajuizar essas questões não é fácil. É um projeto que, com certeza, tendo aí os pareceres favoráveis, os trâmites necessários aqui nessa casa, pode ter certeza que acho que nenhum vereador vai votar contra. Até mesmo porque você vai estar colaborando com o sonho de uma família de ter a sua casa própria. Nesse empreendimento que é um inovador, vai ter essa questão também das pessoas que forem contempladas, vai poder vender, tem algum tempo que ela vai poder negociar, que eu gostaria que o senhor deixasse isso bem claro, porque toda vez que a prefeitura faz um empreendimento, ela deixa avisado, mas depois algumas pessoas querem ser espertinhas e querem vender o imóvel e fazer aí ter o seu lucro com esse imóvel. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, todo empreendimento, eu percebi já, teve um lá no Parque Aeroporto, que assim, vem muitas famílias para uma determinada região. E a região às vezes acaba sofrendo com vagas de creche, acaba sofrendo
com a sua vaga ali no postinho de saúde, acaba sofrendo com essas questões que são particulares, porque a pessoa vai mudar. E ela vai ter que usufruir do serviço público que é prestado naquela região. Para essa região, já está prevista uma área separada para escola, para postinho de saúde, para creche, para poder atender essa população. Porque senão você transforma um sonho, você dá um sonho para a população e que às vezes esse sonho pode não ser um sonho tão agradável, pode ser um pesadelo. Porque as pessoas têm que alugar van, tem que levar o seu filho numa outra região, porque naquela região não tem a vaga de creche, tem que enfrentar filas no postinho de saúde, sendo que se você tiver um planejamento em relação a essas questões, vai beneficiar a população tanto com o seu sonho de habitação, mas também com os serviços públicos. Então seria basicamente aí essas duas questões. Obrigado. Vamos lá, Diego. Diego é um dos vereadores que atua muito nessa questão realmente do problema da venda, das irregularidades, das alterações de destinação das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades que a gente já tem. Evidentemente que nesses empreendimentos onde foi firmado o convênio, que são os empreendimentos do faixa 1, que são praticamente 2.400 unidades que a gente já contempla no nosso município, a Prefeitura de Taubaté não tem autonomia para impetrar uma ação judicial ou tomar providências para com essas pessoas que praticam essas irregularidades. Vocês, praticamente todos os vereadores já devem ter recebido essa minha resposta. A gente, quando nos deparamos com alguma das denúncias que vêm trazidas por vereadores, por munícipes ou até mesmo pelos moradores dos empreendimentos, a gente toma o cuidado de noticiar a Procuradoria-Geral da República e a instituição financeira, que no caso é o Banco do Brasil, indicando essas irregularidades para que eles possam tomar essas medidas, essas precauções para que isso não aconteça. A gente, o Departamento de Habitação, só pode indicar um novo nome dos mais de praticamente 200 que eu tenho aprovados, os quais todos os vereadores também têm conhecimento. Eu tenho um cadastro reserva aprovados de munícipes pronto para entrar nesses empreendimentos. Só que eu só posso indicar depois que o munícipe que foi sorteado foi no banco, estejam kits com as suas prestações, façam um distrato para que eu possa indicar. Então, veja bem, a burocracia é tamanha que parece que a gente está ali e a gente recebe denúncias de unidades habitacionais vazias, só que a gente não pode fazer nada sem que esse processo aconteça. Então, distrato para depois uma indicação. O distrato tem que ter, todas as parcelas deles tem que estar kits e tal, para que haja assinaturas de um distrato, para que eu possa então falar, Banco do Brasil, quem vai entrar lá é A ou B, para que o banco me autorize a entrar. A gente toma várias ações no departamento, tentando nos antecipar, dizendo, olha, esse aqui está vazio, a pessoa vai fazer o distrato, ou fez o distrato, ou está tentando, foi aí, não conseguiu. Por quê? Porque está com a parcela vencida. A gente já colocou a pessoa lá. Aconteceu situações de a gente autorizar a pessoa a entrar, e o dono, que deve todas as parcelas, não pagou nada até agora, não vai no banco, não faz o distrato, fala, esse apartamento é meu. E ele vai no banco e o banco fala, chama a polícia. O apartamento realmente ele é seu, se não foi feito o distrato, você tem o seu nome registrado no registro de imóveis, a gente não pode tomar nenhuma ação. Então, para esse empreendimento, quando a prefeitura é a proprietária, realizou a doação e tem os seus critérios, caso o A que comprou tem interesse em vender, atenda aos critérios da prefeitura, que são todos esses que a gente viu agora, e esteja devidamente aprovados na Caixa, a gente não vê impedimento nenhum em fazer uma venda. A ideia não é engessar, a ideia é trazer investimento, trazer o empreendimento, que foi bem colocado pelo vereador Vidal, que precisa ser esclarecido essas coisas, que a gente, sem problema nenhum, tem toda a documentação para mandar, mas a ideia é fazer com que a coisa realmente aconteça. Tá? Perdão, é verdade. Todo o empreendimento já contempla áreas institucionais
já está contemplado no projeto, existe essas áreas institucionais e a gente conta na região com todos os equipamentos já. Evidentemente que vocês já conhecem bem a região, sabem que tem todos os equipamentos, tais como CRAS, enfim, linhas de ônibus e tal. E o Departamento de Habitação, sempre que entrega um empreendimento, e assim fez com todos os empreendimentos, chama a Secretaria de Saúde, chama a Secretaria de Educação. Por exemplo, no Vista das Palmeiras, a Secretaria de Educação fez as matrículas antes mesmo das pessoas mudarem. E a gente conta com um mecanismo na cidade de Taubaté, se o senhor pode ligar para a Vanessa e falar, foi feito uma loucura lá no Departamento de Habitação. Olha, senhor secretário, no Vista dos Palmeiras nós temos vários problemas, principalmente em relação à creche e ao postinho de saúde. Então, assim, é até um alerta que eu estou fazendo para não acontecer o que acontece lá hoje. Assim, é um alerta que eu acho que vale a pena, de repente, ter um pouquinho mais de atenção, porque você faz uma mudança de vida das pessoas, elas mudam de lugares, e muitas pessoas que lá estão hoje têm filhos em outras creches, que tem que pagar van, tem que pagar. Então, assim, o Vista das Palmeiras, nós temos vários problemas lá. Então, de repente, que cobre da construtora uma contrapartida, para que ela construa uma creche, para que ela construa um posto de saúde, e a prefeitura faça o uso dessas áreas institucionais. Eu queria entrar no assunto agora. Taubaté tem uma ferramenta que é a ferramenta de permuta de áreas institucionais. Então, se, por exemplo, a gente tem uma escola ou tem escolas que atendem todos aqueles equipamentos, todas aquelas pessoas que vão ser contempladas nesse empreendimento, elas podem ser realocadas, ou a construtora pode até mesmo construir um equipamento num bairro totalmente distante desse que está acontecendo no empreendimento. Então, a gente realmente contempla esse tipo de coisa, o loteamento contempla as áreas institucionais, tem destinação para ela, mas se, por exemplo, tem uma área institucional e a gente não precisa de uma creche ali, a gente precisa, sim, de um posto de saúde, a gente pode permutar. Isso sem problema nenhum, né? Do mesmo jeito que se aqui a gente não tem que fazer nada para atender essas pessoas, essa construtora ou qualquer outro loteamento pode construir, por exemplo, no Três Marias, um equipamento que lá está faltando. Tá bom? Na fala, a primeira pergunta do vereador Diego, quando ele respondeu aquilo, me deixou uma dúvida. Me parece que ele falou que a pessoa, depois que ela quitou o apartamento, ela pode vender o apartamento? Desse empreendimento? Não, do que ele acabou de falar aqui. Dos Vistas das Palmeiras, que a gente já tem? Pode. Depois que ela quitou, ela é proprietária. Só que é o seguinte, o que essas pessoas fazem? As pessoas que fazem as coisas erradas não vai comunicar, não vai falar nada. Então ela já vende mais barato, né? E a gente tem denúncia de todos esses empreendimentos que foram feitos aqui, de pessoas que têm grupo no WhatsApp fazendo negociação desses apartamentos. LX? Não é LX. Então, é uma situação que... Agora eu passo o próximo agora, quem que é? A Gorete? Vereadora Gorete. Não, Gessé, desculpa, Gorete. Lógico que as mulheres têm preferência, mas ele já escreveu ali, né? Então, o Gessé. O vereador Douglas Carbone, que acabou de chegar, tá? Sinta-se à vontade. O senhor vai se inscrever também, se eu falar também? Já tá tranquilo? Já tá resolvido o problema? Tá resolvido. Então tá bom, então. Boa noite a todos, a você que nos acompanha aí pela TV Câmara. Quero cumprimentar aqui o presidente, vereador Nunes, ao Dionísio, Gerson, todos os vereadores, aos munícipes e também funcionários da prefeitura e de outros setores também, público. É muito gratificante participar de uma audiência tão importante como essa, senhor presidente, sabendo que a habitação, moradia em Taubaté hoje é uma realidade assim, que nós podemos já ver o avanço que teve ao longo dos anos. Sofrimos muito
com isso. Sabemos que às vezes temos reclamações, que não é mil maravilhas, mas muitas pessoas hoje têm o seu teto, têm o seu canto, têm o seu local com a família. E isso é muito importante deixar bem registrado aqui. E eu queria fazer alguns apontamentos. Por exemplo, me preocupa um pouco a questão da Sabesp, que eu tenho a felicidade de morar num bairro muito próximo ali. Eu queria depois até tirar uma dúvida se é São Gonçalo ou Quinta das Frutas, né, que foi levantado aqui. Chegou uma pergunta para mim aqui de munícipe que está em dúvida, né? Essa Sabesp me preocupa por quê, Gerson? Eu tenho travado uma luta grande aqui no bairro Quinta das Frutas, que é um bairro que tem mais de 30, 40 anos, ainda não conta com esse serviço, com esse equipamento importantíssimo para o meio ambiente, que é a rede de esgoto, né? É uma saúde pública. Nós temos escola, né, naquele bairro, que está sendo um péssimo exemplo para o meio ambiente, para os alunos. É o sistema de fossa, daquelas antigas ainda. Aí eu me preocupo porque é um empreendimento desse gabarito, dessa qualidade, né? Vai se instalar próximo ao Quinta das Frutas, que é vizinho. Como é que vai ficar? Sabe, vai dar conta realmente disso? Porque eu tenho feito reuniões, buscado muito isso, e o resultado não é o favorável, felizmente. Então, eu vou partir aqui para as perguntas, para ser mais direto, porque o meu tempo já está indo já para o final. Para você deixar claro para quem nos acompanha aí nos seus lares, quem está aqui, hoje, quantos imóveis até o momento da faixa 1 já foi entregue para Taubaté? É bom a gente saber. Da faixa 1,5 a 2 que está entrando agora, qual o número que pode atingir? Vamos atingir quantas casas, quantos imóveis? Vai anotando aí. Quais investimentos e melhorias, é importante essa pergunta, que a construtora que nós já vimos aqui, já é responsável por fazer, qual a contrapartida que ela está dando para o município? O que ela vai colocar ali? Eu moro ali no Estoril, a Álvaro Marcondes de Matos, temos ali creche já na Álvaro, temos uma escola infantil também já no Estoril, temos a doutora Vediz, mas eu acredito que ainda é pouco, né? Equipamento esportivo, temos pouquíssimo no bairro do Estoril. É importante, já que a empresa é uma empresa grande, vimos aí a bagagem que tem essa empresa, nós iremos aprovar sim, obviamente, depois que debruçarmos, como o vereador Vidal colocou muito bem, de alguns pontos que nos preocupa, porque nós iremos colocar aqui aprovado, né? E é importante ver que hoje a faixa de 1,5 a 2 está sendo contemplada, porque eu acredito que outros vereadores receberam também em seus gabinetes munícipes que chegaram aqui, poxa, eu não pude participar por R$40. Por R$2. Eu não pude participar porque eu ganho menos de 2 mil, mas não pude, infelizmente. Mas hoje essa classe será contemplada, é justo também, né? É um pessoal que é trabalhador, são pais e mães de família que está aqui buscando o seu espaço, também é um direito deles. Então a empresa pode se atentar a isso, né? Nós vamos estar cobrando, porque eu sei muito bem onde é o local, vejo que precisa de muita coisa ainda, né? Principalmente na área de esporte, entretenimento, que a saúde, a empresa pode nos ajudar muito, entendeu? Tem outra aqui que eu queria deixar, é uma sugestão, mas eu queria contar com o apoio dos vereadores, porque a empresa, ela vai construir casas. Obviamente, você colocou ali janelas, portas, ou seja, esquadrias. E nós temos no comércio local uma empresa em Taubaté que fabrica isso. Eu achei importante a gente fomentar a nossa economia com um empreendimento tão grande como esse. Acho que é justo para a cidade de Taubaté deixar a nossa renda aqui. Essas são as minhas considerações. Agradeço, Gerson. Vamos lá. Se eu esquecer de alguma, você vai me lembrando, tá, Gessé? Em se tratando dos equipamentos e do atendimento desse empreendimento para com a Sabesp, você viu que foram 2 exigências que a Sabesp fez. Uma estação de elevação elevatória, mais um reservatório gigantesco para poder fortalecer toda aquela ramificação que a Sabesp tem naquela região. Então, esse projeto ele foi aprovado na prefeitura,
vamos dizer assim, o projeto de esgoto, água e de águas pluviais pela Secretaria de Obras, e todas as ligações dos esgotos que vão ser feitos desse empreendimento já tem ramais. Se eu falar algum nome errado aqui, me perdoe os engenheiros, mas já existem ramais nos bairros de baixo que vão ser interligados a rede de água, de esgoto. E quem fez a indicação desses ramais e desses escoamentos e que foram aprovados pela Sabesp, porque evidentemente ela tem essa malha nos arquivos dela, foi o seu Bibiano, que é o secretário de obras, falou: olha, daqui a gente vai jogar naquele dali, e essa estação de elevação elevatória, tudo por gravidade. E esse reservatório com capacidade de 300 mil litros também vai ser feito, porque a região é uma região alta. Essas casas vão ser construídas logo abaixo daquelas casas do Quinta das Frutas. Então, do sítio Tangará. Quando eu falo São Gonçalo e Quinta das Frutas, porque para mim, né, Gerson, cada hora chega um nome. E a gente tem que falar todos eles para não deixar nenhuma dúvida. Então, as aprovações, Gessé, elas passam por setores e por entidades muito rigorosas. Tanto as aprovações dos lotes, da supressão de vegetação que são feitas pela CETESB, a Agrapoab, junto da Sabesp, junto da nossa secretaria. Então, evidentemente que a Secretaria de Obras não ia aprovar um projeto desse vulto sem que tivesse um local para que fosse escoado e fosse jogado todo o esgoto, toda a água e tudo mais. Não existe essa possibilidade, ao meu ver, tá? Seria realmente um tiro no pé. A Sabesp não iria dar a aprovação dela do projeto se não tivesse essa capacidade de escoamento e de absorção desse empreendimento que está tendo lá. Vamos para a próxima, já essa é a minha vida. Não, eu vou recapitular para você, na sequência, até o momento, quantas... Faixa 1. Quantos imóveis da faixa 1 são... Da 1,62, quantos vocês pretendem chegar, até onde podemos ir com isso? E depois vem a empresa vai dar de contrapartida. Sim. E eu, aproveitando aqui a fala, cara, eu conheço bem a região, entendeu? O Tangará, ele está ao lado ali da Escola Vedis. Na Escola Vedis não tem esgoto, não tem a rede. E é um bairro de altos e baixos, entendeu? A cobrança que eu tenho com a Sabesp, que há muito tempo, é exatamente quando a escola do Doutora Vedis desce, o ramal teria que passar embaixo pela gravidade, pela caída. E eles não têm nada ligado nesse bairro. Então, conversando aqui com o vereador Diego, ele até sugeriu para fazer um requerimento oficiar a Sabesp, para se de fato ela que esclareça realmente para a gente também não estar voltando algo aqui sem estar com as informações corretas. Entendeu? Ou eu posso também juntar o projeto aprovado para vocês, não tem problema nenhum. A gente tem ele, sem problema. Vamos lá, para os imóveis de faixa 1, são quase 2.400 unidades. Eu não tenho ela ao certo, mas são 2.300 e alguma coisa, o que nos fomenta a trazer empreendimentos de faixas diferentes, que é igual essa daqui. Desde que o empreendimento atenda aos requisitos e a nossa legislação, que seria o plano diretor, a gente não tem um limite. Quanto mais a gente consegue, melhor. Agora, são louváveis os questionamentos de vocês, vereadores, e de tudo, mas o mais difícil é a verba. O mais difícil é carimbar esse dinheiro do governo federal, que é o que a gente já tem, para trazer para cá. Então, esse é o mais complicado. Então, esse é faixa 1,5 e 2, não existe limite, tá? Na questão de priorizar comércios e empresas na aquisição desses materiais locais, evidentemente que a gente solicita isso, a gente não pode impor, existe a lei da oferta e da procura, evidentemente, mas com certeza uma empresa que tem sede em Ribeirão Preto não vai se deslocar com todos os equipamentos e todas as coisas para fazer uma obra aqui em Taubaté, que está praticamente 1.000 quilômetros de distância. Então, essa vantagem, a gente já tem praticamente essa garantia, já está posta junto com o empreendimento. Sanou as dúvidas? Próximo vereador, vereadora Goretti. Bom, eu
Sem dúvida nenhuma, né? O Gerson me conhece, sabe que eu prezo muito por isso, que conquistar uma moradia é uma realização de sonho. Já visto que nós até colocamos aí a Vila da Dignidade, que nós pudemos acompanhar lá em Caraguá e ver a felicidade das pessoas se curam, né? Quando tem a sua casinha, por pequena que seja, sua privacidade. Então, sem sombra de dúvida, realmente é um projeto muito bom, realizar o sonho de muitas pessoas. Mas a preocupação dos colegas, eu acho que foram várias e muito importantes. Então, quero dar uma sugestão aqui, Gerson. Você fazer um apanhado, tentar atender, né, e responder esses questionamentos aí, e a gente marcasse uma reunião, né, com os vereadores para poder, eu acho que é importante, às vezes mais cabeças pensando. A preocupação do vereador Gessé quanto à situação de Sabesp, né, não só água, esgoto. Então, falar que tem uma coisa, né? Então, seria super importante isso, se for o caso, depois a gente ir até a Sabesp, ou sei lá, trazer, inclusive, a construtoras, porque é uma coisa boa, sem sombra de dúvida. Já tem a verba? Tem, mas precisa aprovação dessa casa e aqui que a população cobra. Então, eu acho que seria super importante olhar com carinho esse questionamento. Por isso, essa audiência pública, para se aprovar um projeto, é muito bom. Nós estamos decidindo aqui a vida de muitas pessoas. Então, acho que, sem sombra de dúvida. Um projeto que já acompanho há tempo, que é um sonho que vem vindo e por isso e outra acaba não acontecendo, mas tomara que agora consiga. Nós vimos aqui, né, as famílias, as exigências, dentre elas dos policiais, as pessoas com deficiências. Isso é super importante. Inclusive, aqui nós temos que ver, porque hoje terão prioridades os idosos e as pessoas com deficiência, ainda que tenham família constituída nos termos do artigo e tal, subsequente até o limite de 5%. E hoje nós temos já um projeto aprovado nessa casa, que não é mais 5, é 10, né? Esse 10%. inciso já foi objeto de emenda, vereadora. Eu só não tratei das emendas ainda, porque já passou pelo técnico legislativo e passou pelo jurídico. O técnico legislativo apontou essas coisas, tais como a necessidade da gente fazer uma legislação específica para fazer a isenção do IPTU, que os munícipes vão ganhar durante o período de construção e até 12 meses depois da construção. Certo? Então, a gente vai ter que fazer uma lei específica. Não se falar de TCMD, porque já existe uma legislação estadual que contempla essa matéria, e as emendas que falam das porcentagens que já existe na Câmara, a qual o nosso presidente também já apontou essa daí, mas já faz parte das emendas. Tá. Então, eu acho isso um detalhe importante e que se puder, então, quer dizer, ela já foi colocada como emenda? Ela ainda não foi colocada, mas ela já passou pelo setor da Câmara Técnico Legislativo, que já fez esses apontamentos e essas emendas vão ser feitas. Tá. Então, eu acho que é assim, importante, vários colegas já fizeram as suas colocações, que eu acho que super oportuna, e fica aqui a sugestão para a gente poder, então, num momento oportuno, você vir até essa casa. E a importância que eu acho aí é uma contrapartida da construtora. Sem sombra de dúvida, nós temos que saber. Hoje, há pouco tempo foi aprovada aqui uma doação de áreas, né, de um Cardoso, podemos falar assim, e que tinha lá já alguma coisa pronto, e nós sabemos, né, a situação. Super claro, super claro. Ele teve a contrapartida, sabe? Acho que tem que ser bem transparente tudo isso, sabe? Então, tá bom. Muito obrigada. Vereadora, as contrapartidas, elas realmente já existem, são contempladas quando da aprovação desses projetos. Mas nada impede que a gente faça alterações nelas depois, porque temos a ferramenta de permuta. Então, a gente pode pegar o dinheiro de uma contrapartida que teoricamente teria que ser aplicada aqui e aplicar em outro lugar,
ou aplicar todas elas aqui de acordo com a nossa necessidade. Isso já existe. E assim, a possibilidade da gente vir aqui trazer todos esses projetos e essas aprovações, isso não tem problema algum. Isso eu tenho isso, a gente tem isso no processo. A gente só não juntou pelo fato de que a gente já contempla todas as aprovações com os certificados de Grapoab, de CETESB, de tudo mais. Mas isso é perfeitamente solucionável, vamos dizer assim, para a gente trazer. Eu não sei como poderíamos articular isso, mas podemos fazer isso essa semana já, sem problema nenhum. Amanhã, se quiser, eu tenho todos esses documentos em mãos. É só uma questão de saber com quem eu falo para poder fazer com que essa reunião aconteça. Traga o seu Bibiano, que vai poder tirar todas as dúvidas referente a essa questão que o GCE trouxe e todas as outras que se fizerem necessárias. Eu queria aqui complementar a fala da vereadora Gorete e esclarecer também para os novos vereadores e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara sobre o questionamento de Vossa Excelência. Eu, como relator desse projeto, que sou eu sou relator desse projeto, por esse motivo que estamos aqui realizando essa audiência pública para trazer mais subsídio para a legalidade e também dar condições do vereador votar esse projeto. E na minha relatoria tem 4 emendas que está fazendo essas correções que a Vossa Excelência acabou de citar aí, fazendo aí com que o projeto fica redondo para aprovação. E agora a Vivi com a palavra. Boa noite a todos presentes, boa noite aos telespectadores que nos acompanham neste momento, munícipes presentes, ao nosso presidente Nunes Coelho, diretor de habitação Gerson e o nosso comendador Dr. Carlos Dionísio. Eu ia fazer a seguinte provocação aqui também, ô Gerson, para que a gente pudesse juntar todos os vereadores, como é de costume nessa casa acontecer em votações de projeto, de alguns vereadores que deixam a análise para a última hora e depois tem os questionamentos e acaba adiando a situação. Visto que nós já estamos com o prazo praticamente vencido, nós estamos tratando de moradia e quando se trata de moradia, a gente não pode brincar, a gente não pode perder tempo. E é uma casa de fiscalização, uma casa de leis que realmente os vereadores estão dentro da sua necessidade de ter realmente entendimento às claras do projeto, porque como foi dito do próprio vereador Vidal, qualquer erro respinga em cima do erro de votação dos vereadores, é conivente, mas é importante que seja realmente feita uma reunião, que seja esclarecido a dúvida de todos os vereadores. Eu deixo a provocação para que sejam realmente convocados, que todos possam ir, para não ter dúvida na hora da votação, e que haja aí a compreensão e a sensibilidade de se votar rápido esse projeto, porque nós estamos perdendo esses 85 milhões praticamente. São 140 casas. Se a gente passar... 600 casas. Desculpa, 640? 640 casas. Se a gente passar grandemente do número de interessados, eu deixo a pergunta, qual critério vai ser usado? Serão os primeiros que serão aprovados? O morador ele vai ter que dar alguma entrada? Eu deixo essa pergunta também. Se não, ou se sim, tem ideia mais ou menos do valor de parcela para que as pessoas que estejam nos assistindo com interesse? Eu lembro muito bem que nós tivemos a procura de alguns policiais militares recém-formados, soldado da polícia, cabo do exército, que tem um salário aí médio de o GCM também, um salário de 2.800 a 3.500, que gostariam de ter oportunidade também de ter a sua casa própria. E aí, com certeza, eles estarão interessados. Seria importante a gente ter uma noção no valor da parcela, se é cabível ao bolso destes. E no caso de inadimplência, eu deixo também o questionamento. A pessoa perde a casa? Qual vai ser o procedimento depois disso? Vai ter suplente? Ou poderá a prefeitura colocar a casa à venda? Como é que vai funcionar para que a gente tenha um entendimento bem esclarecido? Então vamos lá de novo, aos poucos, porque são várias perguntas, a gente acaba esquecendo. Então vamos lá. Os critérios para aprovação e para a eleição dessas pessoas, evidentemente que serão levados aqueles que têm uma renda inferior até os que tenham mais, mas evidentemente que a gente vai ter que respeitar a ordem cronológica de chegada dessas aprovações.
Lembrando que a prefeitura não vai fazer a aprovação. A aprovação é direto junto da instituição financeira, que é a agente do empreendimento. Então, a gente vai, depois de sanada, se Deus quiser, se esse projeto dê certo, a gente vai noticiar para todos os munícipes que atendam às exigências da lei, que possam se dirigir. Provavelmente a Caixa vai indicar um dos seus correspondentes financeiros para que faça essa triagem e essas aprovações. Tá? Qual é a outra pergunta? Entrada, não há necessidade de entrada, porque é um financiamento de 100%. O valor da parcela, se a gente pegar o valor de 133 e dividir pelos anos, que pode chegar até 30 de financiamento, com as taxas de juros, não levando em consideração o subsídio que pode vir para esse empreendimento, estimamos que ela pode chegar até com R$500 de mensalidade de prestação. Não deve ser ultrapassado esse valor. Lembrando que se a gente conseguir aprovar o projeto e conseguir mais aporte de verba da Secretaria Estadual de Habitação, esse valor, a tendência é cada vez mais de cair. Inadimplência, evidentemente que o processo judicial ele vai ser o comum, né? A Caixa é detentor do financiamento e do contrato. Então, aquele inadimplente vai responder para a Caixa e quando do desfecho da ordem judicial, se ele perdeu ou não, como o terreno é da Prefeitura, volta-se novo ciclo. Não vai existir suplente, mas a gente pode fazer novo chamamento. Só para contribuir, colaborar, para finalizar, eu estive hoje à tarde procurando o jurídico dessa casa para sanar algumas dúvidas da parte jurídica, até mesmo da licitação, conforme citado aqui. E ele foi bem claro na colocação dele, o jurídico dessa casa, que o projeto é legal, está dentro da legalidade e a audiência pública aconteceria mesmo, porque é importante e é de praxe, tá? Eu parabenizo aí pela legalidade do projeto. Perfeito. Vale a pena a gente deixar bem claro, né, Vidal, principalmente para o senhor, que as suas colocações foram muito pertinentes. A nossa legislação, desde que é aprovada, ela, como a construtora é apenas uma compromissária e ela pode ser trocada pela Caixa a qualquer momento, desde que ela não cumpra a sua exigência, nem mesmo chamamento a gente precisa falar aqui agora. O empreendimento ele tem todas as aprovações em todas as esferas, a corroboração da Caixa Econômica Federal, que é uma instituição da colocação, que tem toda a expertise quando se fala em habitação popular, e realmente a gente está no limite do prazo para votar essa lei, com, evidentemente, possibilidade de perder esse investimento da cidade. Então, ainda que a gente não tivesse o chamamento já feito lá em 2013, essa construtora já não tivesse investido tudo que ela investiu para fazer todas as aprovações, inclusive do loteamento propriamente dito, com essa legislação que pelo seu jurídico já foi, vamos dizer assim, analisada e não existe nenhuma inconstitucionalidade, a gente só está praticando essa audiência pública porque é uma proforma do procedimento para a doação de lotes, não há de se falar em chamamento, nem mesmo de eleição de construtora. Então, a gente há de se falar, sim, de que a Prefeitura tem uma posição de conforto quando ela não quer fazer com que esse terreno seja incorporado no valor final a ser pago pelo consumidor final, que é o município de Taubaté, dizendo assim, construtora, você pode vir, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai ter o seu lucro aqui, só que em cima dos lotes não. Os lotes eu dou, você vende só a casa, desde que aprovado pela Caixa, desde que você comprove que tem a capacidade de suportar um empreendimento desse porte, a gente traz o empreendimento, o Ministério do Desenvolvimento Regional carimba o dinheiro, mais uma vez, para Taubaté, por conta de uma intervenção do nosso prefeito que conseguiu vamos dizer assim, essa reformulação do empreendimento faixa 1 para 1,5 e 2, porque o 1 está fechado. Então, a gente está aqui hoje. Eu tenho todos os documentos, vereador. Vou apresentar todos eles. Peço que vocês sejam ágeis, por favor, em me receber. A gente pode fechar aqui agora data e horário dessa reunião. Trago a construtora, trago qualquer secretaria que se fizer necessário da Prefeitura para falar das aprovações, principalmente essa da Sabesp, que foi bem colocado pelo GCE, sem problema nenhum. Agora, há de se ressaltar que a gente
tem um prazo iminente de perder esse investimento para a cidade, realmente por conta de tudo isso, sendo que a nossa legislação, independente de chamamento ou não, é perfeitamente possível e sem qualquer dúvida, sem qualquer sombra de dúvida, existe qualquer inconstitucionalidade dela, já dito pelo seu jurídico no parecer que o senhor pode analisar do processo. Senado, vereador Douglas Carbone. Boa noite, senhor presidente, vereador Nunes Coelho, vereadores, munícipes aqui presentes, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Antes de tudo, quero parabenizar o vereador Nunes Coelho, que aqui representa a Comissão de Justiça desta casa, da importância de dar a oportunidade dessa audiência pública. Eu falava ao Gerson que a minha maior preocupação era questões das ferramentas públicas naquele lugar, né? Eu morei no São Gonçalo e eu sei quanto é necessário hoje mais ferramentas públicas no São Gonçalo. Nós conhecemos aquela região e sabemos a necessidade de ter mais um posto de saúde, de ter lá mais uma unidade de educação infantil. Então, por exemplo, o São Gonçalo só tem uma... O senhor Carlos Dionísio, o senhor é nosso comendador. O São Gonçalo só tem uma única praça, que é a praça que fica logo na entrada do bairro ali, que é a praça... inclusive foi homenageado um morador ali do bairro. Então, você vê a situação, as ferramentas públicas que faltam no São Gonçalo, né? E falava ao Gerson, olha, 600 casas é excelente, é maravilhoso. Eu sou super favorável e tenho conversado com os vereadores nesse sentido desta casa, porque eu fui contemplado, a minha família foi contemplada mais de 20 anos atrás com uma casa da prefeitura. E eu sei o quanto é importante você ter uma casa. E não é demagogia, não. Eu morei numa casa que foi adaptada, era um curral de cavalo. Sem brincadeira. Na rua Heliópolis, exatamente na rua que a minha mãe mora hoje. E essa era um curral de cavalo, foi modificado para que a gente pudesse morar. Porque as pessoas, elas acham que a gente nasce vereador, nasce professor, nasce tudo, né? E não vê o tanto de sofrimento e luta que é para a gente ser o que a gente é. Então, só para compartilhar. E eu conte comigo para poder aprovar esse projeto. Só fico preocupado com essa ferramenta pública, mas acho que a Comissão de Justiça deve fazer uma emenda nesse sentido, porque não é só colocar as pessoas, é dar condições para essas pessoas viverem. Seja ela um policial militar, seja ela um cidadão civil, seja qualquer pessoa tem que ter os seus direitos garantidos, principalmente dessas ferramentas públicas. Eu saía, vereador Nunes, a pé do São Gonçalo, porque a época que eu morei lá, não tinha posto de saúde, a gente ia no posto da Cidade Jardim para ser atendido. Imagina uma mulher grávida, um hipertenso, um diabético, ter que andar mais de 5 quilômetros para ser atendido. Porque nós estamos falando de pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro para pagar da passagem de ônibus. É dessas pessoas que nós estamos falando. E aí, eu fico muito tranquilo que a Comissão de Justiça está muito atenta nisso. Só para frisar isso, Gerson, eu acho que tem que ficar claro, a Prefeitura não vai desamparar, vai ter essas ferramentas públicas. E não é só posto de saúde, é uma praça para que a pessoa possa levar seu filho num playground, uma quadra para que a criança possa praticar o seu esporte, o cidadão possa lá praticar o seu esporte, um campo de futebol. O vereador Nunes é atleta, sabe disso que eu estou falando, tem um time de futebol. E mais, vereador Nunes, agora eu vou pegar numa situação da Comissão de Justiça, que nós tenhamos cuidado nessa questão de conceito de família, porque família hoje, nesse país, a maioria delas não tem nem pai, são sustentadas pelas mães. Que os pais muitas vezes não estão presentes nessas famílias. Então que a gente tenha cuidado nesse conceito de família. E mais do que isso, são sustentadas pelos avós, muitas vezes os avós que cuidam desses netos. E será que ele não merece participar desse processo? Então, Gerson,
Porque hoje em dia estão deturbando muito essa questão de família, 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 mas família para mim é onde existe amor, onde existe carinho, onde existe respeito, onde existe fraternidade. Mas a minha preocupação, vereador, se o senhor puder dar mais um minuto para mim, a minha preocupação é que a gente possa, na Comissão de Justiça, deixar claro, porque eu vejo a minha avó, vereador Nunes, separada do meu avô, cuidou dos 8 filhos que ficou com ela. E minha avó nunca mais teve um outro companheiro. E olha que a família da minha mãe é grande, 8 pessoas, né? E ela criou, senhor Carlos Dionísio, todos eles. Essa mulher trabalhou até os 72 anos de idade. Então, a minha preocupação, e para mim ela é uma família, porque ela cuidou daquela família, né? Mas quero dizer que conte comigo. Eu acho que, eu vou afirmar aqui, o prefeito foi audacioso, corajoso para fazer um projeto desse, porque ele começa a atender não só as pessoas que foram atendidas com mais de quase 4.000 empreendimentos que foram entregues aí dos apartamentos, mas agora uma outra faixa, atende outras pessoas também que ficaram fora, igual meus colegas falaram, ficou por R$2, R$5 fora. Então é bom atender a todos, porque isso é democracia, a gente tem que atender a todos. Então parabenizar o presidente aí dessa audiência, o vereador Nunes Coelho, e quero dizer que conte comigo para defender. E a oposição tem que pensar no povo, não pode ficar obstruindo um trabalho tão importante para atender o nosso povo. Antes do Gerson responder, eu fiz uma continha aqui, mais ou menos assim, uma média de 3 pessoas por residência, são 640 casas, né? Uma média de 3 pessoas por casa vai aumentar mais 1.920 pessoas naquela área. São quase 2.000, estou falando 3 pessoas por casa. Quase 2.000 pessoas a mais. Aonde tem 4 pessoas, 5 pessoas, então é a média de 2.500 a 3.000 pessoas que serão para aquele local. Então, eu fiz essa continha para complementar aí sobre a estrutura que os senhores questionou aí. É bem complicado, porque são muitas pessoas que serão a mais naquela região. Vamos lá. Douglas, você também é um dos vereadores que tem bastante contato com todas as diretorias da nossa secretaria, acompanha o nosso trabalho. Se você perceber, nos critérios que a gente criou municipal, quando a gente fala família, não significa que tem que ser pai, mãe, filho. São pessoas que coabitam sobre o mesmo teto. E a gente agregou ainda uma obrigatoriedade de inscrição do NIS, que é do Cadastro Único, que é a porta de entrada para todo e qualquer benefício do governo federal, estadual e municipal. Então tenha certeza de que, assim, quando a gente fala família constituída, é para evitar que uma pessoa, vamos usar como exemplo eu, que sou solteiro, aquela coisa toda, não tivesse filhos, não tivesse nada. Então a gente faz o quê? Você não pode participar porque você não tem família constituída. Se você tiver filhos, pronto, sua família está constituída. E outra questão que a gente já aprovou aqui nessa casa é uma questão de muita importância que quando eu cheguei na prefeitura eu identifiquei. Então a gente dizia que tinha que ter família constituída. Então se eu tivesse um idoso em situação de isolamento ou um portador de deficiência, os dois também não poderiam participar porque eles não têm família. A gente já mudou isso, eu acho que vocês têm conhecimento, né? Através de uma legislação que preceitua também o programa Minha Casa Minha Vida, mais do faixa 1, mas que a gente pode utilizar, porque é nossa. Então, o idoso em situação de isolamento e o portador de necessidade também, que viva sozinho, não tenha essa família constituída nos termos da Constituição, seja uma família que coabita com pai, mãe, filho, ou filho, irmãos, avó com neto, tudo vale. Mas o nosso cuidado é justamente para isso, para que com pessoas solteiras, capazes, em pleno seu vigor físico, tenham a possibilidade de tomar a vaga de outra que teria que ser beneficiada e priorizada pelo nosso Departamento de Habitação, pela nossa Prefeitura. Certo. Sanado? Sim, presidente, eu quero reafirmar o meu compromisso de liderança com os meus colegas, todos os vereadores desta casa, em aprovar o mais rápido possível esse projeto para tentar. E eu quero dizer aos vereadores, nós vamos aprovar um projeto de sonhos, né? Ter uma casa é um sonho, senhor Carlos. Como é bom você entrar na sua casa, como é bom você falar, nossa, eu tenho a minha casa.
Então, senhor presidente, parabenizar o senhor a sensibilidade de estar fazendo essa audiência essa noite e dizer que tenho meu compromisso às pessoas que estão nos assistindo para que possam ser beneficiadas com esse programa, porque eu acho que é muito importante, porque nós vamos realizar sonho de pessoas. E eu acho que é um avanço pela secretaria, pela diretoria, o Gerson, ter essa coragem de fazer isso. Eu acho que esta casa vai dar essa resposta. Acho que todos nós vereadores, independente de situação, oposição, mas que a gente possa pensar num povo agora que precisa desta casa e será contemplado com essa casa. O vereador Diego tem uma perguntinha? Um minutinho, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu agradeço aí a tolerância. Na verdade, a Vivi, que é assessora do vereador Dentinho, que está aqui no plenário, ela acabou fazendo um comentário conosco aqui, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Algumas pessoas que já fizeram a inscrição para habitação, por exemplo, teve algumas pessoas que não se enquadraram nesse requisito de R$ 1.800. Passou o valor. Essas pessoas, elas automaticamente já estão inseridas nessa nova inscrição ou vai ter que fazer uma inscrição novamente? Ela vai ter que, evidentemente, que ela vai ter que se inscrever junto da Caixa, que é a instituição financeira que vai ser responsável pelo empreendimento. E é justamente isso que a gente busca. Vocês todos já identificaram isso. A gente tem quase 4.000 unidades de um programa e nada do outro. Para vocês terem uma ideia, eu oficiei a Caixa perguntando quantos imóveis de interesse social da faixa 1,5 existe na cidade. Não tem nem 400. Se a gente em reunião junto da Prefeitura de São José dos Campos, perguntamos quantas unidades da faixa 1 vocês têm. Se eu não me engano, são 200. Então, quando a gente tem quase 3.000 unidades, 2.400 unidades praticamente da faixa 1, e agora a gente vai contemplar o outro, a faixa 1, vereador Diego, ninguém quer abraçar essa causa. Nenhuma cidade, nenhuma diretoria quer ter os problemas que você sabe que a gente enfrenta lá. É difícil, porque é bastante gente, a gente tem todo tipo de problema junto desse empreendimento. Taubaté tenta fazer como foi a tentativa de incorporar esses guardas, aprovamos uma lei, mas essa lei vai de encontro com uma portaria que fala que só mora quem pode, aqui só mora quem ganha até R$ 1.800, e ponto final. A Procuradoria-Geral da República recomendou ao nosso prefeito que retire os guardas de lá. Então, a gente tenta com esses projetos que são inovadores, que estão no limiar de ser perdido por conta do tempo. Não é culpa de ninguém aqui, mas a gente teve toda uma movimentação durante um ano inteiro para trazer esse dinheiro de volta para cá. E agora a gente está discutindo. O prazo é o encerramento agora da Câmara e até o final do mês até o final desse mês. Então, quando a gente fala, se a gente está falando de uma legislação que pelo próprio judiciário de vocês não há inconstitucionalidade, a gente está correndo contra o tempo. Eu tenho a documentação. Agora, se eu apresentar para vocês e vocês ficarem, vamos dizer assim, analisando que é um direito, a gente não está questionando nada disso, tá, vereador Douglas Carboni? A reunião pode ser feita amanhã, às 8 horas da manhã, eu posso estar aqui com toda a documentação que vocês querem ver. Eu só preciso de uma data, de um horário, para que a gente realmente não perca esse empreendimento. Não, mais uma vez, não é culpa de ninguém, não é minha, não é de ninguém, mas a gente teve todo um trabalho junto ao governo federal, visitas ao ministério, para fazer com que isso viesse para cá de novo. E a gente realmente está em vias de perder isso para Taubaté. Quero aqui finalizar agradecendo aí o diretor aqui, agradecer o Carlinho, agradecer os vereadores, agradecer aqueles que nos acompanham através da TV Cama, agradecer os munícipes, agradecer toda a equipe técnica aqui da Secretaria de Assistência Social e os demais secretarias presentes. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência pública na data de hoje. Boa noite a todos.